Oi pessoas, meu nome é Ed Lopes e eu vou falar para vocês hoje sobre Photoshop em inglês ou em português. Vem comigo. Hoje não vai ter tela, hoje vai ser só eu e você. Eu trabalho com Photoshop, já deve ter uns 10 anos já, ou mais. E no começo eu usei ele em português, durante uns 2 meses eu usei em português. E por que eu parei de usar em português? Porque quando eu queria um tutorial falando sobre alguma dúvida que eu tinha, eu não conseguia achar em português os tutoriais que tirassem essa minha dúvida. Então eu sempre achava os tutoriais em inglês. E como eu achava os tutoriais em inglês, logicamente todas as ferramentas do Photoshop eram em inglês. Mas também eu comecei a perceber que mesmo os tutoriais que eram em português, eles usavam o Photoshop em inglês. E como o meu Photoshop era em português, está entendendo? Então eu tinha uma dificuldade de achar as ferramentas e entender o passo a passo que a pessoa do tutorial estava fazendo. E então depois de 2 meses eu mudei ele para inglês e continuo em inglês até hoje. E por que inglês é melhor? Bom, o programa é o mesmo, tanto em português quanto em inglês, mas basicamente é por isso que eu falei para vocês. Porque os tutoriais, você vai chegar assim, é, você vai chegar num nível de Photoshop, se você começa agora, então você vai conseguir achar bons tutoriais para iniciantes em português com Photoshop em português. Então tem alguns canais que eu via que tem aqui no Brasil que realmente ensinam alguma coisa para quem está começando, é bom, é bem legal aquele conteúdo. Mas depois que você passa um certo tempo e você já sabe mais ou menos como que funcionam as ferramentas do Photoshop, naturalmente você vai querer fazer algo mais elaborado, mais sofisticado, que exige mais conhecimento. E eu vou te falar, gente, sinto muito lhe dizer, mas não tem no Brasil bons tutoriais de Photoshop no YouTube. Pelo menos eu não vi nenhum até agora que seja realmente um tutorial que é avançado e que ele te ensina em português. Todos que têm com Photoshop em português, eles são tutoriais bem básicos, bem para iniciante mesmo. A não ser no meu canal, né? Que agora eu estou fazendo esse canal com vocês aqui e eu estou começando com vídeos básicos, só que assim, é um básico que eu explico bem a ferramenta, mas o meu Photoshop é em inglês. Então, quando alguém perguntar ou você tiver alguma dúvida, eu já falo logo, ó, o melhor para você usar é o Photoshop em inglês. Se você entrar no YouTube agora, pesquisar Photoshop tutorial e você ver alguns canais em inglês, em inglês e que usam o Photoshop em inglês, você vai ver que eles têm um conteúdo muito mais elaborado, são práticas que às vezes te ajudam muito, mas se você usar o Photoshop em português, você vai ter uma certa dificuldade. Além disso, tem uma outra coisa. É, quando a gente está começando no Photoshop, e foi por isso que eu instalei ele em português quando eu comecei, a gente tem a falsa sensação de que o Photoshop em português ele vai ser mais fácil para aprender. Por quê? Porque você imagina que você vai ver lá um comando e aí você mentalmente vai imaginar o que aquele comando quer dizer e aí você vai conseguir usar o programa mais fácil. Então, por exemplo, se você ver lá um comando transformar, né? Você vai ver assim, pô, transformar o quê? Será que é tamanho? Pelo ícone você vai ver que talvez pode ser tamanho ou não. Até ajuda. Mas eu vou falar agora para você. É, o que você imagina? Pensa aí com você agora, só na sua cabeça. Tenta visualizar mentalmente o que eu estou querendo dizer quando eu falo movimento gaussiano. Pode pensar, eu vou deixar você pensar. É difícil, né, você imaginar o que é movimento gaussiano, porque, cara, ó, vou te falar até hoje, gaussiano, eu não sei até hoje
o porquê que é gaussiano. Eu devia até pesquisar por que é movimento gaussiano. E você vê esse comando lá e me fala o que isso quer dizer na sua cabeça. Já que ele está falando a mesma língua que você está falando. Nada. Então, quer dizer, ele em português não adiantou nada. Mas movimento gaussiano, por exemplo, no Photoshop em inglês, ele é Gaussian Blur. E aí eu já consigo ter uma noção do que é. Por quê? Blur, eu sei o que quer dizer blur em inglês. Se você assistiu Smallville, caraca, velho, Smallville, tô velho, hein? Se você assistiu Smallville, você sabe que o primeiro nome do Superman era Blur, que quer dizer borrão. Então, olha, veja só como que as coisas já começam a ficar mais fácil. Se eu falo assim, imagem de borrão, pô, um borrão o que é? Você mais ou menos consegue imaginar o que é. Mas movimento gaussiano, cara, eu não tenho a mínima ideia do que quer dizer movimento gaussiano. Então é isso. A minha dica para vocês se for para usar o Photoshop, acostume com ele em português. Você pode achar mais fácil no começo, mas eu vou te falar, a partir do momento que você quer dar um passo a mais, e você nem vai ser avançado, você vai ser o intermediário de quinta classe, o Photoshop inglês já vai te atender bem melhor do que o inglês, porque os tutoriais bons mesmo de Photoshop, você vai encontrar eles em inglês, a não ser no meu canal, que creio eu que com o passar do tempo, cada vez mais e mais tutoriais vai ajudar as pessoas a compreender melhor. Mas mesmo no meu tutorial em português, o Photoshop está em inglês. Então é isso, galera. Valeu! Se inscrevam no canal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Eu tô com 78 inscritos, né? Eu tenho outro canal que ele tá com 821 inscritos. Mas foi quando eu comecei, e aí nesse canal eu tenho muito assunto misturado e eu não quero misturar, eu quero falar só de Photoshop. Então se inscreva aqui nesse canal, se você puder deixar o seu like aqui no vídeo, é muito bom. Se você puder compartilhar com um amigo que tem alguma dúvida sobre essa. E melhor ainda, se você puder comentar alguma coisa aqui nos vídeos, isso também é bom. E por que é bom? Porque o YouTube entende que você está dando um selo de qualidade para esse vídeo, para esse canal. Muito obrigado, gente!